Hoje, no Semeadores de Luz, falaremos sobre o poder de decisão humana, o livre-arbítrio. Abraço a todos e fiquem na luz. A todos os filhos vibração. Olá a todos. No dia de hoje, falaremos sobre um assunto intrigante. Um assunto esse que muitas pessoas ainda insistem em sua não existência. Falaremos sobre o poder de decisão do homem, também conhecido como livre-arbítrio. Embora a grande maioria da raça dos homens já tenha ouvido falar sobre livre-arbítrio em muitos momentos, existe uma linha de tendência de pessoas que insistem em sua não existência, dizendo que o livre-arbítrio é uma ilusão e que não existe, então, a verdadeira decisão de seus atos, uma vez que suas coisas a viverem já estão pré-definidas, pré-determinadas. E é exatamente neste ponto onde percebemos o erro comum que a grande maioria das pessoas que defendem esta ideia da não existência do livre-arbítrio fica presente. Pois, segundo os pensamentos elucidatórios dessas pessoas, uma vez que as coisas que vivemos estão pré-estabelecidas, significaria então isso a não existência do livre-arbítrio, do poder de decisão humana. Acontece que essas pessoas também esquecem de ponderar o seguinte ponto: algo pré-estabelecido não está definido, pois, uma vez que algo está pré-estabelecido, significa que os caminhos de vida, significa que os caminhos vibratórios irão conspirar a favor de que aquele algo aconteça. Uma vez que este algo aconteça, vocês serão encaminhados para ele de forma natural, mas será do poder de decisão do homem. E, quando digo homem, me refiro à raça dos homens em geral. E será do poder de decisão do homem fazê-lo ou não fazê-lo, seguir ou não seguir. A desculpa que a grande maioria das pessoas dão é a seguinte: mas se existe uma pré-definição e então não fazemos, vamos ter um peso muito maior de reverberação kármica. Sim, é verdade, mas isso também não significa que você não tenha a opção de fazer ou não fazer, de decidir. Os caminhos de vida se encaminham dessa maneira justamente devido à inconsciência do homem, pois, quando vocês entram nos processos reencarnatórios, é muito difícil para que vocês consigam lembrar-se de quem são, de onde vieram e muito menos qual a finalidade naquela existência, qual seria a sua função, qual seria a sua missão. Sendo dessa maneira, os caminhos vibratórios pré-definidos conspiram para que a sua vida seja encaminhada para onde devem estar no momento em que devem estar. Fazê-lo, por outro lado, no entanto, depende da opção individual de cada ser vivente, assim também como os resultados do fazer ou não fazer vão ser proporcionais à decisão deste mesmo ser. O que isso significa? Isso significa, em verdade, então, que o poder de decisão do homem, o livre-arbítrio, ele existe. Porém, existe uma outra tese com uma outra linha de pessoas
Esses, por sua vez, não defendem a não existência do poder de decisão e do livre-arbítrio humano, mas sim defendem a existência do livre-arbítrio humano como sendo de forma limitada, o que também é deveras improcedente. Pastor, mas você acabou de dizer que a vida conspira e os caminhos vibratórios conspiram para que cheguemos onde devemos chegar no momento em que devemos lá estar. Sim. Mas então, se o livre-arbítrio não fosse limitado, isso não significaria que isso é uma manipulação? Não, filhos, porque, justamente como eu havia explicado antes, a vida funciona desta maneira para que dê a vocês a oportunidade de que em cada encarnação vivente vocês possam galgar um caminho evolutivo, se melhorando como pessoas e como seres de luz, para assim poderem melhorar os seus padrões vibratórios e os seus aspectos mentais, se tornando seres mais luminosos. Uma vez que durante os processos kármicos encarnatórios a consciência é perdida e então vocês não se lembram da existência pré-existente. Como poderiam botar em prática, então, portanto, a fim assim das encarnações, as suas vossas missões terrenas? Uma vez que não se lembram das mesmas. Por outro lado, isso não significa que o livre-arbítrio de vocês seja limitado, pois, no que diz respeito ao poder de decisão humana, o livre-arbítrio é completamente respeitado. Tudo o que se é feito é dar a vocês a oportunidade de que em pontos chaves de vossas existências esse livre-arbítrio seja desempenhado com um pouco mais de consciência, mas mesmo assim, existem seres humanos que são renitentes e que insistem em erros contínuos, distanciando-se assim cada vez mais dos padrões de consciências elevados e, portanto, não tendo assim um bom parâmetro para o uso de seu livre-arbítrio de forma consciente, fazendo com que tomem muitas vezes as resoluções erradas e, portanto, tenham as piores respostas possíveis e imagináveis. Mas, como é de praxe da linhagem dos homens, quando vocês tomam uma decisão e essa decisão é errada, e essa decisão errada consequentemente irá reverberar em ações erradas para a sua existência, vocês ficam tentando encontrar soluções adversas que sejam verdadeiramente culpadas por aquele percalço ao qual você está passando, e não a entenderem que isso é apenas um efeito contrário das ações mal pensadas e mal tomadas de vossas próprias existências. Gustavo, então você está querendo dizer que tudo o que acontece em nossa vida, na verdade, não passa da lei de causa e efeito? Não, filhos, eu não estou querendo dizer. Eu estou dizendo isso. A lei de causa e efeito é verdadeiramente o que rege o planeta de vocês por ser um planeta de terceira dimensão. E as ações tomadas de forma correta irão reverberar, então, em processos evolutivos mais avançados, direcionando-os para caminhos mais luminosos, expandindo vossas consciências e vossos corpos cósmicos. Por outro lado, as ações impensadas e mal tomadas irão reverberar de forma contrária, não impedindo o crescimento, mas limitando-o mesmo, fazendo assim com que o seu crescimento seja deveras mais lento, pois em ações mal tomadas também geralmente se geram os karmas. E quando tais karmas são gerados, é necessário que na mesma existência ou em uma outra existência, tais karmas sejam resolvidos para poder assim seguirem com vosso propósito de crescimento espiritual, para se tornarem seres luminosos de dimensões mais elevadas. Ou seja, resumindo, o livre-arbítrio humano, ele é existente, ele não é limitado, porém,
ele também é responsável, assim como todas as demais coisas de sua existência, pelo caminho evolutivo que vocês vão galgar ao longo daquela mesma existência. As suas responsabilidades serão iguais e proporcionais às decisões que tomam, em contrapartida aos caminhos que escolhem viver em sua própria existência. Independente do que está pré-definido e do que está pré-estabelecido como missão individual nessa terra, ou dependente daquilo que está pré-definido como função terrena, a sua ação, o seu livre-arbítrio e a sua decisão é que farão o papel de definir quais caminhos evolutivos vocês irão galgar naquela mesma existência. Pois, independente de fazerem ou não fazerem o que vieram fazer, são as suas decisões, no final das contas, que irão fazer toda a diferença. Veja um exemplo bem simples. De nada adiantaria também vocês virem com uma missão pré-definida a realizar neste planeta e fazerem essa missão apenas para se livrarem da mesma, apenas porque, então, realizando essa missão, iriam ficar livres. É claro que vocês não estariam fazendo isso pelo motivo correto, que é o motivo que esse seria o crescimento individual seu e, ao mesmo tempo, a ajuda a terceiros. Sendo assim, as ações que vocês cometeriam seriam ações baseadas em pensamentos e em sentimentos egoístas, apenas para se livrarem daquela responsabilidade de uma vez, e então, não galgando assim um bom caminho evolutivo, não trazendo um nível de consciência mais elevada e não levando-os para caminhos mais luminosos. Desta forma, então, não é um bom uso de vosso livre-arbítrio. E é por isso, exatamente por isso, que a maioria das vezes, quando vocês entram em um processo kármico, ou quando vocês entram em um processo reencarnatório, a vida se encaminha de formas vibratórias diferenciadas para poderem levá-los aonde devem estar no momento em que devem lá chegar. Pois, se pudessem escolher também com base no seu livre-arbítrio próprio, sem terem o devido nível de padrão de consciência, será que saberiam escolher com o seu livre-arbítrio da forma mais elucidativa possível e da melhor maneira? Eis um bom questionamento, é? A verdade é mais simples do que possa parecer e, em verdade, o que esta verdade diz é que o ser humano, embora tenha o poder de decisão de seus próprios caminhos evolutivos e esse seja o único responsável pelo mesmo, ele ainda não possui o nível de consciência adequado para usar o seu livre-arbítrio da melhor maneira possível, da forma mais elucidativa possível, galgando assim os melhores caminhos evolutivos possíveis e se tornando seres mais luminosos em encarnações. E esse é um dos motivos pelo qual muitas vezes na roda de Sansara vocês reencarnam infindavelmente tantas vezes sem parar. Justamente não pelo padrão de inconsciência, mas sim pelo poder de ação do uso do seu livre-arbítrio ser tão inconsciente. Bom, acredito que isso é tudo falando nos dias de hoje. Como sempre, esse velho amigo espera que nossa mensagem de hoje tenha servido para lhe dar um pouco mais de consciência e um pouco mais de direcionamento para os caminhos evolutivos que devem seguir se tornando seres melhores. E com base então nisso, esse velho amigo vai embora. Da nona dimensão onde me encontro neste momento, que a minha luz, coração e pensamentos os direcionem sempre para o caminho da verdade e do amor. E assim é. Fiquem na luz, filhos.